Bom, muito bem, gente. Vamos dar início na nossa aula de hoje. Agradeço a presença de todos. Hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa. Vamos falar sobre o dilúvio e eu creio que todos nós teremos grandes revelações aqui. Inicialmente a gente vai orar, pedindo para Deus abençoar a nossa aula. Então convido todos vocês a orarem comigo, tá? Vamos lá. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesse momento, agradecemos a sua presença em nossas vidas, agradecemos por tudo que o Senhor já fez no dia de hoje, a todas as pessoas que estão aqui, a todos os nossos familiares, dando proteção, segurança, nos abençoando, nos livrando de acidentes, ó Senhor, cuidando de todas as áreas da nossa vida, da nossa área emocional, espiritual, física. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor tem feito é para o nosso bem. Nós pedimos nesse momento, Senhor, que o Senhor abençoe essa aula, que tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do seu nome, que nós possamos, através das suas palavras, aprender mais e mais de ti e levar essa palavra a outras pessoas, promovendo uma transformação espiritual na vida delas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo. Amém. Glória Pessoal, a Deus. quem esteve aqui na aula passada se lembra que nós finalizamos ali a queda, né? A queda final do homem. Ali o homem ele tinha caído no último grau, né? Ali ele tinha atingido o pecado da carne mesmo. Os outros que nós vimos eram pecados mais voltados a questões assim que estavam envolvendo o espírito, a alma. Mas na última aula a gente viu que o pecado mesmo ele atingiu a carnalidade, né? E aí Deus decidiu acabar com isso, né? E aí ele decide trazer o dilúvio. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem leu aqui o texto que eu pedi para ler, que é de Gênesis, capítulo 6, do verso 11 até o capítulo 7, 24. Eu estava finalizando agora há pouco a leitura. Ótimo. É. Me fala uma coisa, Luizão, quando você ouve falar sobre o dilúvio, quando você lê, por exemplo, a Bíblia e você vê questões sobre o dilúvio, como que você vê essa questão? Na sua cabeça, na sua mente, o que que você traz em relação ao significado do dilúvio? O que que você entende sobre isso? Só para mim ter um panorama, em relação a isso. Eu entendo que foi uma purificação da terra. Foi um renovo que Deus fez e a misericórdia dele prevaleceu, porque ele não acabou com tudo. Ele apenas renovou e limpou a terra das pessoas pecadoras que existiam na época, né? Que, igual você Sim, falou na outra aula, tá se comparando muito nos tempos de hoje, né? sim, Acontecendo muita. exatamente. Basicamente é isso que eu penso. Foi um renovo e uma purificação que Deus fez na terra. Até porque ele usou as águas, né? Que você já explicou uma vez que a água tem significado de maldição, tem significado de renovo, né? De purificação, né? Sim. Acho que é isso. Sim, muito bem. Alguém tem uma opinião, quer comentar alguma coisa sobre o que entende em relação ao dilúvio ou como enxerga o dilúvio? Eu acho que é uma forma de mostrar também que, como um exemplo, que o Senhor ele é poderoso, que ele pode acabar, que ele pode fazer tudo de novo. Eu acho que foi mais assim uma demonstração de mostrar que ele é Deus, é ele que determina como se fosse uma punição. Sim, muito bem. Bom, é isso mesmo, tá? Deus, ele é imutável, tá? Ele é imutável e Deus não muda, ele não pode mudar, Deus não pode ir contra si mesmo. E uma vez que ele expulsou Lúcifer dos céus devido à desobediência, ele expulsou Adão do paraíso devido à incredulidade e, posteriormente, desobediência. Ele expulsou Caim, né? Ele fez Caim se tornar um vagante pela terra, devido
a um homicídio, a um pecado, né? Ele não pode ir contra a palavra dele. Então, aqui em Gênesis, nessa parte que nós vamos ler, a gente começa a ver que houve uma degradação. O ser humano, a criação que Deus fez, ela chegou no pior nível que possa existir, né? Então, nesse ponto, Deus viu que não tinha como a criação continuar. Ele precisava aniquilar aquela criação a ponto dele ter sentido. Eu expliquei para vocês, né, na aula passada que a Bíblia cita que Deus se arrepende, mas eu falei para vocês que essa linguagem é uma linguagem antropomórfica, que na verdade não significa que Deus se arrependeu, mas que ele sentiu uma profunda tristeza, uma profunda decepção com o ser humano, né? Vocês sabem por que Deus criou o homem? Sabem para que Deus criou o homem? Para provar para Satanás que um ser mais fraco que ele poderia louvar o Senhor. Isso, exatamente. Deus criou o E homem para provar que o homem pode derrotar Satanás. isso. Essa foi a finalidade. Porque quando Lúcifer caiu, Lúcifer tinha a função de adoração, né? De fazer todo esse trabalho em relação a louvor e adoração. Uma vez que ele caiu, ele falou assim: olha, ele veio para a Terra e ali ele começou a promover todo como que eu vou explicar? Essa manobra para desviar o homem. Deus, quando ele cria aquele criadão, ele já cria com essa expectativa de provar para o diabo, que o homem é capaz de adorar a Deus sem qualquer tipo de troca, sabe? Sem qualquer tipo de troca. Então, aí o diabo, ele tenta, né? Ele consegue lá derrubar Adão, ele consegue derrubar Caim, ele vem com essas estratégias, mas a hora que ele percebe que existem pessoas que não se corrompem na terra, ele percebe que o jogo não é como ele imaginou, tá? Então, assim, aqui a gente consegue ver um pouquinho em relação a essa questão, por qual motivo Deus trouxe o dilúvio na Terra. Existe de Adão, até Abel, até Noé, desculpe, existe algumas gerações. Então a gente percebe que houve Adão, né? De Adão foi Abel. Abel gerou Enos, lembra que nós citamos Enos que invocou o Senhor? E Enos nasceu Enoque, e de Enoque nasceu Abel. Então nós temos essas gerações. A partir de Abel, nós tivemos a primeira geração de vencedores. Depois veio Enos, depois veio Enoque, e aqui nós temos a quarta geração de vencedores. Pessoas que não cederam, pessoas que se mantiveram firmes diante da palavra de Deus. E aí a gente entende o seguinte: se essas pessoas se mantiveram firmes na palavra de Deus, nós entendemos que de alguma forma eles aprenderam isso. De alguma forma eles tiveram esses ensinamentos. Lembra que eu expliquei para vocês que lá no Jardim do Éden, tanto Adão quanto Eva, eles creram na palavra, eles creram em Deus, eles creram em Jesus, porque Deus ministrou para eles isso. Quando Deus fala lá em Gênesis 3:21, que ele pegou peles de animais, ou uma pele de um animal, e fez vestimenta para Adão e Eva, ali naquele momento ele fez um ensino para eles. Adão percebe o seguinte, fala: olha, era para eu morrer no lugar desse cordeiro. Ali Deus verteu o sangue desse cordeiro. A Bíblia não relata com essas palavras, mas a gente consegue imaginar que para tirar a pele de um cordeiro, houve necessário o sacrifício daquele cordeiro. E aquele cordeiro representa o sangue derramado
ali para poder pagar os pecados, né? O que nós temos hoje em Cristo. Então já aconteceu naquela época. Então nós temos o quê? Deus ensinou para Adão e para Eva sobre essa questão da redenção. Obviamente, Adão e Eva ensinaram isso para Abel e Caim. Caim seguiu o caminho errado, Abel seguiu o caminho da graça, da fé. Caim seguiu o caminho das obras. Posteriormente a isso, nós temos o quê? Nós temos uma geração que nasceu de Adão e Eva, que é a geração de Sete, e nós temos também uma outra geração que veio de Caim. Sete gerou Enos, que foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. E aí depois nós temos todas esse desdobramento. A partir daí a gente entende o quê? Que eles aprenderam de alguma forma, porque a gente vê que uma geração seguiu o caminho certo e outra geração seguiu o caminho errado, né? Então a primeira coisa que a gente entende então é que houve a ministração, houve uma fonte de ensino ali para eles. Porque do contrário, ambos poderiam seguir o caminho do mal, mas eles tiveram uma opção, certo? Adão, vocês sabem que ele é tido como um tipo de Cristo. Lá em Romanos 5,14 fala isso, tá? E nós temos também a primeira profecia na Bíblia, lá em Gênesis 3,15, que fala que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, essas referências são em relação a Cristo, certo? Aponta para Cristo, que nos mostra que é uma fonte de Adão e Eva ter crido em Deus, ter exercido fé ali na palavra, tá? E através disso veio a salvação para eles. Tá? Então, eu só estou contextualizando aqui para vocês terem uma ideia. Em relação ao dilúvio, o dilúvio na Terra ele foi uma sentença, certo? Uma sentença que veio não só para purificar e também trazer juízo, tá? Veio trazer juízo sobre aqueles que não seguiram os ensinamentos, a orientação de Deus, tá? Então a gente vê que Abel, ele agradou a Deus através da sua fé sem obras, ele não precisou de obras. Enos foi o primeiro que invocou ao Senhor. Então ele teve ali uma vida de oração e de clamor, e o que ele fez foi gerar filhos para Deus. A gente precisa prestar atenção aqui no que acontece, principalmente em Gênesis, no Velho Testamento, que aqui a maioria das obras que Deus aplica aqui, que Deus faz, ela é literal, ela realmente aconteceu. Então, o que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, aqui, ó, Enos invocou ao Senhor. E a partir de Enos, eles geraram filhos. Ali foram filhos realmente físicos, biológicos. Isso é literal. Hoje, o que nós fazemos? Nós praticamente fazemos as mesmas coisas. Nós oramos, invocamos, clamamos, buscamos a Deus, louvamos, mas nós precisamos gerar filhos espirituais para Deus, tá? Então, sempre nós vamos ter esse contraste, né? O Gênesis é a sombra do Novo Testamento. Desculpa, gente. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Eu falo Gênesis aqui porque nós estamos meditando sobre Gênesis aqui, tá? Então, nós temos isso. Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus, né? Eu expliquei para vocês que não é fácil andar duas pessoas juntas. Eu dei o exemplo de um casal, dei um exemplo de como você caminha em relação com amizades, com a vida profissional, né? Mas aqui a gente percebe que tanto Abel, Enos, Enoque, eles multiplicaram o que eles aprenderam dos seus antepassados. Vocês percebem isso? Ele continuou exercendo fé, ele continuou invocando ao Senhor e gerando filhos. Então, eles repetiram aquilo que os antepassados fizeram. A gente vê a importância da questão da influência, do comportamento, do ambiente, né? Dos ensinamentos, por exemplo. Eu vejo lá que o meu pai, ele tem um padrão de vida, uma cultura.
o filho provavelmente ele vai seguir aquilo, né? Foi o que aconteceu aqui com Abel, com Enos e com Enoque. Eles decidiram seguir o caminho correto. Não estou dizendo que sempre acontece isso. Porque teve uma outra geração que não quis seguir o exemplo positivo aqui dos pais. E aí nós chegamos em Noé. Noé, a Bíblia descreve que ele achou graça aos olhos de Deus, achou graças diante de Deus, tá? Por quê? Porque ele continuou nos caminhos do Senhor, ele continuou fazendo, continuou dando exemplos de seguir firme diante de Deus, não se misturando com as obras da carne, com o mundo carnal, na época que Noé vivia. Foi por isso que Deus decidiu destruir a terra e toda a sua criação. Então, aqui nós vemos esse cenário de extrema degradação, perversão e corrupção. Gente, isso aqui é em todas as áreas, principalmente nas questões sexuais, nas questões de prazeres. Então, aqui o homem chegou no mais baixo nível de degradação. Então, aí eu expliquei para vocês que o homem foi criado para derrotar Satanás. Lá em Gênesis 3,15 é a primeira menção disso, que é a profecia, que diz que porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Essa lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Depois nós temos lá em 1 João 3,8, que também fala sobre isso, em Romanos 16,20, em Hebreus 2, 14 e 15, tá? Então, qual era o pano de fundo que nós temos aqui, nesse cenário pré-diluviano aqui, antes do dilúvio? Aqui, o mundo ele estava de tal forma que o diabo, eu consigo imaginar isso aqui, que ele devia falar assim, ele devia olhar para Deus e falar assim, olha, eu venci. De tão corrupto que o homem se chegou, de tão como que eu vou explicar para vocês? De tão pervertido que o homem estava, a ponto de Deus ainda se arrepender, de ficar com um sentimento de arrependimento, né, como a Bíblia diz, que vocês já sabem que não é isso, de querer destruir até os animais, né, uma profunda tristeza, uma profunda decepção de querer destruir até os animais. Então a gente percebe que o nível era caótico. Vocês conseguem ter essa visão, gente? Vocês conseguem ter essa visão aqui de Gênesis pré-dilúvio? Ou não era isso que vocês imaginavam? Porque a gente precisa entender por que Deus quis destruir a terra e os animais e tudo que ele criou. Sim. É só a visão de antes é a visão de hoje, só que a visão de hoje é tecnológica. Apenas isso que muda. Eu vejo dessa Exatamente. forma. Nós temos É, o mesmo nível de degradação, de corrupção, de perversão, se não for maior ainda hoje. é maior. É Maior. maior. Porque eu tenho visto coisas aí nas redes sociais que é completamente um absurdo o que estão fazendo. Estão escarnecendo a palavra de Deus, estão escarnecendo o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, fazendo piadinhas, fazendo sátiras, fazendo tudo quanto é tipo de coisa para escarnecer a palavra de Deus. Então, diante de tudo isso, o que nós temos? Nós temos um problema, né? Eu expliquei para vocês que Deus é imutável, ele não pode voltar atrás. E aí eu pergunto, e se Deus não age? E se Deus não age ali aniquilando aquele mal? Porque, gente, a perversão ela é tão grande que os filhos de Deus, eles estavam se relacionando sexualmente com as filhas dos homens. E eu não duvido nada da degradação ter chego até os animais. Porque, do contrário, Deus não destruiria os animais. Então, houve uma corrupção em cima de toda a criação de Deus. E aí Deus resolve agir.
ele resolve agir trazendo o dilúvio, né? Ele trouxe o dilúvio e ele encontrou uma pessoa segundo o coração dele ali, segundo o que achou graça diante dele, que foi Abel. Oh, desculpa, gente, eu estou fazendo uma confusão aqui, me desculpe, que achou Noé. É que eu já estou falando de Abel e agora é Noé. Noé achou graça aos olhos de Deus, né? Então, Deus, ele nunca poderá ser derrotado diante de todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade. Mas para que isso aconteça, ele precisa de pessoas aqui na terra que estejam dispostos a servi-lo, que estejam dispostos a pagar o preço. Ele encontrou isso em Abel, ele encontrou isso em Enos, ele encontrou isso em Enoque e ele encontrou isso em Noé. Então, Noé foi um homem que mudou a história, Vamos ler agora, olha, Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao 8. Eu vou ler aqui para vocês. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de ter os feito. Noé, o verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, olha só. Deus decidiu destruir a terra e toda a criação. Mas só que, ao mesmo tempo, como ele fez lá com Adão, ele já fez aqui também. Ele já criou uma forma de trazer a reconciliação aqui novamente, através de Noé. Então é isso que a gente precisa entender. Deus, ele agiu para corrigir esse desvio de caráter que foi causado pelo diabo no homem. Porém, na destruição, o que ele fez? Ele trouxe Noé para promover essa restauração. Ele trouxe Noé para promover essa restauração junto com ele. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, gente, pode parecer assim que pode parecer na nossa vida mesmo. Às vezes a gente passa por momentos que a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais esperança. Mas vocês podem ter certeza, no último momento, Deus vai trazer uma solução para esse problema na sua vida. Ele trouxe isso na vida de Noé. Ele trouxe isso. E mesmo assim, diante de tanta degradação, de tanta perversidade, de tanto mal, ele ainda teve longanimidade de esperar um pouco mais, para ver se algumas daquelas pessoas se arrependiam. Então, aqui nós vemos que Noé, ele foi assim como Daniel. Ele não se contaminou com os manjares do rei. Nós vemos o caso de Daniel semelhante ao que aconteceu ali na época de Noé. As pessoas ali, elas se contaminavam com os prazeres carnais. Como Daniel. Daniel foi servir ao rei Nabucodonosor, só que ele não se contaminou com os manjares do rei. Lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, existe sempre uma possibilidade. E Deus sempre traz esse escape, tá? Bom, então nós vimos aqui que
o dilúvio foi um juízo e uma forma de restauração. Nós vemos aqui que Deus precisava de uma pessoa para representá-lo aqui, para continuar levando a sua obra. Ele escolheu Noé. Então, aqui nós vamos agora discutir um pouco e aprender um pouco sobre as características que fazem de Noé essa pessoa que é citada na Bíblia como íntegro, como justo. Nós vamos discutir isso, né? Então, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E eu pergunto para vocês, o que é graça? O que vocês entendem como graça? Existe uma definição que muitas igrejas tomam aí, falam, isso aí acabou virando a definição de graça, que falam que graça é um favor imerecido. E não está errado, é isso. Só que aqui nós precisamos entender que essa graça que foi achada em Noé é algo que nós precisamos entender como, assim, na verdade, isso daqui, essa graça, é o próprio Deus realizando algo a favor de Noé. É o próprio Deus fazendo algo a favor de Noé. Então, o que nós vemos? Que a graça aqui é Noé sabendo ter paciência e esperar no Senhor. Noé não quis fazer como Caim, levar uma oferta baseada nas suas obras. Noé aprendeu com os seus descendentes, aprendeu com Abel. Abel creu e teve fé e esperou no Senhor. Lembra que ele levou uma oferta que agradou ao Senhor? Porque aquela oferta não era baseada em obras, era baseada numa fé. O que o cordeiro representa? O cordeiro representa esperar no Senhor. O cordeiro representa isso, não obras. Então foi isso que Deus viu em Noé. Ele viu que Noé seguiu o exemplo dos seus antepassados, seguiu a obra da fé, o caminho da fé. Então essa espera fez Noé agradar aos olhos de Deus. Olha o que diz Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Quando você resolve trabalhar fora da fé, que realmente é a tradução de esperar em Cristo, Deus, ele é como se ele deixasse você fazer as coisas do seu jeito. Mas quando você fala, Senhor, eu só vou fazer diante da sua orientação, eu vou esperar a sua orientação, eu vou esperar no Senhor, aí ele começa a trabalhar ao seu favor. Então, isso significa essa graça que Deus viu em Noé. Ele confiou na providência divina. E quem vive, gente, quem vive por essa graça, quem vive nessa espera, prospera. Pois sabe que é aceito por Deus, porque confia no Senhor. Mas outras pessoas que vivem na lei acham que só serão aceitos pelas suas obras, por suas virtudes. E isso é o caminho de Caim. Caim quis agradar a Deus através de obras. E vocês sabem o caminho que isso levou, né? Aqui nós vemos também o versículo dizendo que Noé andou pela fé. Olha só o que diz lá em Hebreus 11, 7. Diz o seguinte, olha, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então aqui ele foi
ele foi herdeiro da justiça, ele foi justificado pela fé, da mesma forma como Abraão foi justificado pela fé. Mas o que precisou? Ele precisou agir, aqui ele precisou agir sobre uma orientação de Deus. Ele esperou. Porque se Abel servia ao Senhor, não se contaminando como Daniel das iguarias, ele no meio daquela perversidade, daquela degradação, ele poderia falar, eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou chegar lá, já vou começar a falar que esse povo está tudo errado, que não é assim que tem que ser feito, mas não, ele esperou em Deus. Ele esperou Deus trazer a justiça dele. E ele só começou a agir a partir do momento que Deus revelou isso a ele. Então, essa fé, ela traz consigo a justiça. Deus trouxe justiça para Abel ali. A fé fez a Noé andar segundo aquilo que ele não estava vendo, mas no que ele cria, né? E com isso ele praticou atos de justiça. Atos de justiça. Então, Noé herdou justiça, mas ele também praticou. Ele foi chamado justo. Lá em Ezequiel 14:14, diz o seguinte, ó, ainda que estivesse no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Então, nós vemos aqui ó, que são essas 3 pessoas que Deus chamou de íntegro, que foram justificados. Nós temos Noé, Daniel e Jó. Essas 3 pessoas. Então, aqui a gente vê que, segundo a palavra de Deus, justiça, fé e graça, elas andam juntas. Elas andam juntas. Porque, primeiramente, para você só é justificado pela fé. Porque a graça nos capacita a viver essa justiça. E que justiça é essa? A justiça, gente, é também esperar no Senhor. A justiça ela vem de Deus, ela não parte de nós. Romanos 5:17 diz o seguinte, ó, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem é esse um só? Jesus Cristo. Então a gente tem que ter isso em mente. A justiça vem de Deus, ela é por meio da fé e graça. Então a gente tem que entender e não confundir justiça com obras. Essa justiça não é para você querer sair fazendo justiça com as próprias mãos. Essa justiça aqui é você esperar no Senhor, esperar do Senhor a justiça. A justiça aqui, ela é um dom, é um presente de Deus que é Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Então aqui a gente vê que Noé, ele tinha, ele desenvolveu essas características, ele tinha características pessoais atrativas, baseadas nisso, na espera, na graça, na fé, na justiça. Então a gente precisa começar a entender que existe, assim, regras, princípios para que a gente possa alcançar esse nível de integridade. Noé também, ele tinha características ministeriais. Ele tinha características ministeriais. Então, como eu falei para vocês, desde de Abel, os pais de Noé, eles experimentaram a graça. E por isso eles aprenderam o quê? A desfrutar. Eles começaram a viver pela graça, desfrutando. Coisas difíceis para fazerem hoje. A gente vê pessoas que não conseguem desfrutar.
Nós vemos pessoas vivendo uma vida apenas é como se fosse um desespero, uma preocupação, porque eles não conseguem desfrutar das promessas de Deus, eles não conseguem viver na graça. Eles querem viver através, sabe, da obra, querendo fazer, fazer e fazer. Então aqui a gente vê que existe um legado. Os pais de Noé, os descendentes de Noé deixaram esse legado para ele. A gente vê também que Deus aqui, ele veio trabalhando princípios em cada descendente de Noé aqui. Ele trabalhou em Abel de uma forma, ele trabalhou em Enos de outra forma, em Enoque de outra forma, e em Abel de outra forma. Então ele não veio dando revelações, ele não dá todas as revelações para uma única pessoa. Deus vai revelando aqui a cada um. Ninguém recebe toda essa revelação. Nós percebemos isso aqui em Gênesis. A gente vê que Abel teve uma revelação, viveu pela fé. Enos invocou o Senhor, teve essa revelação de invocar. A gente vê o Enoque também, que fala que andou com Deus. E aqui a gente vê Abel demonstrando essa integridade de caráter pessoal aqui. Então a gente precisa o quê? A gente precisa ter esses exemplos, porque a gente vai começar a compartilhar isso. Nós vamos somando bênçãos, revelações de pessoas, e a gente nós conseguimos o quê? Unir tudo isso. Deixa eu ler o que o Luizão está falando aqui. Sim, a geração aqui foi extinta. A geração de Caim foi extinta depois do dilúvio. Então aqui nós vemos que Noé, ele também tinha características ministeriais. E essas características ministeriais se traduz através desta revelação. Essa revelação que Deus deu a ele. Certo? Ele recebeu também uma revelação adicional. Essa revelação de viver pela graça, de viver esperando de Deus, foi uma. Só que ele teve uma outra revelação, que aqui a gente começa a verificar como que Deus trabalha. Até Deus, ele não era a favor das obras que levasse a pessoa a exigir a salvação ou ser aceito através de obras. Deus não aceitava isso. Mas aqui, diante da situação, de toda essa degradação, ele dá uma outra revelação para Noé. Ele fala, Noé, eu vi graças em você. Então agora você vai fazer algo para mim. Então Deus dá uma orientação para ele. Deus revela a ele que ele precisava, além de viver pela graça, invocar o nome de Deus, andar com Deus, gerar filhos espirituais, ele precisaria agora, ele foi incumbido de uma missão, de construir uma arca. De construir uma arca. Talvez você pense assim, poxa, mas Deus não é a favor das obras, como aqui ele está pedindo para Noé construir uma arca, fazer uma obra? É porque esta obra aqui, que Deus está pedindo para Noé fazer, ela não tem uma finalidade em si só. Ela tem uma finalidade coletiva aqui. Ela tem uma finalidade a longo prazo, que é para estabelecer a salvação, a vida na terra. Então Deus estabelece isso. Essa obra, ela foi diferente de todas as outras obras que foram feitas por mãos dos homens. Para você ter uma ideia, Caim, ele construiu uma cidade. Deus não pediu para ele construir uma cidade. Deus pediu para ele construir uma arca. E outra, a arca, ela não foi ministério de Noé. Noé não era construtor de arcas. Mas Noé cumpriu essa ordem de Deus. Então essa revelação, ela foi recebida e Noé realizou exatamente aquilo que foi ordenado por Deus. Então, gente, aqui tem um segredo extremamente importante para o sucesso ministerial,
para o sucesso pessoal de cada um de nós. O que é? Fazer segundo a ordenança de Deus, conforme Deus lhe orienta. Sem querer inventar nada. Sem querer inventar. O que nós temos visto hoje? Nós temos visto pessoas querendo inventar um novo jeito de fazer a obra de Deus. E o que nós temos visto? Nós temos visto pessoas indo para o caminho de Caim, querendo inventar um novo jeito de fazer a obra de Deus. Nós vemos pessoas se afastando, nós vemos ministérios sendo destruídos, porque as pessoas estão querendo inventar uma outra forma. Deus passou especificações para Noé, exatamente de como ele deveria executar aquela obra. E Noé realizou exatamente aquilo. É como foi dito para Moisés, quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. E ali Moisés Deus falou assim para ele, ó, faça tudo conforme foi lhe mostrado no monte. Em Êxodo 25, 40. Então, aqui Moisés, ele ficou 40 dias lá no monte e Deus falou para ele, faça tudo conforme foi lhe mostrado. E esses 40 dias, eles têm uma simbologia. Moisés passou por 40 dias no monte, Noé passou 40 dias na arca. Então, nós vemos aqui que o número 40, ele traz consigo uma simbologia de provação, de preparação e de transformação. Por quê? No 41º dia, você vai receber as bênçãos de Deus. Foi isso que aconteceu no dilúvio, foi isso que aconteceu no Monte Sinai com Moisés, foi isso que aconteceu com os espias que foram lá em Canaã reconhecer o território, com Israel na sua peregrinação durante 40 anos no deserto. Aconteceu com o jejum de Elias, com o jejum de Jesus. Jesus ele ficou 40 dias em jejum. No 41º dia, ele foi tentado por Satanás. Então, a gente vê tudo isso acontecendo. Então, nós vemos que tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra do que está acontecendo no Novo Testamento e na nossa vida atualmente. Vocês percebem isso? Sim, percebemos, Marcos. Claramente a gente vê essas batalhas espirituais, essas lutas que nós enfrentamos. Você pode ter certeza, vai durar 40 dias. Mas no 41º, Deus vai te trazer o escape, Deus vai te trazer a solução, Deus vai te trazer uma boa nova. Tá? Outra coisa que fez diferença no ministério de Noé, ele não se importou com o que as pessoas falavam dele. Ele não se importou em ser diferente. Eu fico imaginando, eu citei para vocês lá, Abel construindo uma arca no meio daquele clima, e as pessoas lá vivendo uma vida distante de Deus, uma vida de pecado, passando perto de Noé e olhando para ele falando assim, o que você está fazendo? E Noé falando assim, eu estou construindo uma arca, porque vai vir uma chuva que vai destruir tudo, então vocês precisam mudar a maneira de viver, tal e tal, tal. Ou seja, Noé pregou a palavra de Deus para eles praticamente durante 120 anos. Foi o tempo que Deus esperou para que aquele povo pudesse quebrantar o coração, mas eles não quebrantaram. Então, Noé foi chamado de louco, deve ter chamado de, sabe, como você, às vezes pode ser rotulado como louco, como crente antiquadro, que não se mistura e coisas e tal, né? Então, tudo isso aconteceu com Noé. Ele não se importou de ser diferente. Noé também não se importou com o tempo que
demoraria para construir aquela arca? Imagine, você recebe uma missão de Deus, um trabalho para uma obra. Aí você fica para dizer, ah, Deus, vai demorar muito, quando que isso vai acabar? Ah, Deus, olha, não tem jeito de agilizar o processo? Olha, eu vou fazer do meu jeito, que eu vou dar o meu jeito aqui, para fazer as coisas mais rápido. Tem gente fazendo isso. Tem gente querendo terminar aquilo que não é ele que vai terminar. Tem coisas que não é você que vai terminar. Tem coisas que você só vai começar, mas não é você que vai terminar. A arca, ela pode ter demorado 100 anos para ser construída. A Bíblia diz que Noé, Deus apareceu a Noé com a visão, ele tinha 500 anos. E no ano 600 da vida de Noé, Deus anunciou o dilúvio. E a Bíblia fala que Deus teve uma paciência ali, esperando para que esse povo mudasse de opinião, mudasse de vida. E Noé perseverou. Perseverou nessa obra. Existem obras curtas, obras longas, como eu disse, obras que você vai dar início, mas você não vai terminar. Tudo isso faz parte desta visão que Noé teve. Noé seguiu o protocolo, seguiu as etapas, seguiu a orientação. E vocês vão entender como isso faz sentido no final aqui. Vocês vão ver como isso faz sentido. Seguir as orientações. Tem gente que não gosta de seguir orientações, tem gente que não gosta de seguir regras, tem gente que não se submete, não é submisso, principalmente à palavra de Deus. Então, aqui, mais uma vez falando, imagine, gente, hoje fazer a obra de Deus, evangelizar uma pessoa, levar a palavra de salvação para as pessoas, no mundo que nós vivemos, se você falar isso para as pessoas, para falar, que mundo que você vive? O que você está fazendo? A gente precisa continuar, perseverar, mesmo se a gente for rotulado, taxado, sofrer humilhação, oposição, a gente tem que continuar, né? Então aqui a gente vê que o dilúvio, de uma forma geral, ele aponta para a plena salvação de Deus para o homem. O dilúvio aponta para a plena salvação de Deus. Porém, existem algumas especulações que as pessoas fazem em relação ao dilúvio. As pessoas especulam sobre se o dilúvio aconteceu só naquela região, onde se concentrava ali o povo de Deus, ou se ela realmente aconteceu em toda a terra. Eu vou dar a minha opinião para vocês, baseado no que eu já li, baseado no que eu conheço, não que seja a, a resposta certa sobre isso, porque existem duas vertentes teológicas aqui. Uma acredita que esse dilúvio aconteceu só na região ali do Oriente, aonde era o Jardim do Éden, naquela região ali. E que o dilúvio foi somente naquela região. Existe outra vertente na qual eu acredito que o dilúvio foi sobre toda a terra. Porque o que aconteceu, o que a Bíblia cita do dilúvio, ela cita um cataclisma. Ela cita algo muito, muito devastador, algo tremendo, destruidor. Porque ela fala que os grandes abismos se abriram. Então, eu vou tentar exemplificar para vocês aqui. Vocês já ouviram uma teoria que fala que a Terra, todos os continentes, eles eram unidos? Eles chamam isso de Pangeia. Já ouviu, Luizão? Cara, nunca ouvi falar, Se Marcos, você disso. pegar o Brasil, ele se encaixa lá na África. Se você pegar os Estados Unidos, ele se encaixa lá na Europa. A Europa se Ah, encaixa sim. na África e vira Se você tudo. pegar, se você pegar os desenhos, parece que é um quebra-cabeça, né? Então, isso daí Realmente. existe um estudo da ciência que isso se chamava Pangeia. Ou seja, a Terra era toda junta. Toda junta.
E existem falhas geográficas, na verdade não são geográficas, são falhas tectônicas. O que são essas falhas tectônicas? As placas tectônicas que estão na crosta terrestre, elas foram, houve uma ruptura. E quando houve essa ruptura, os continentes eles se afastaram. Então, eu acredito que esse cataclisma que houve para produzir o dilúvio, como a Bíblia cita que os abismos, houve abertura dos grandes abismos, essas placas tectônicas elas foram descoladas, desprendidas. Então, ali houve grandes terremotos, grandes tsunamis, aonde inundou todo o planeta Terra. Eu acredito nisso, tá? Não estou fazendo, é apenas um parecer da minha forma de pensar e ver, tá? Não acredito desta forma. Outros falam também em relação ao tamanho da arca, né? Ao tamanho da arca, que falam que Deus pediu para subir ali 2 animais de cada espécie. Enfim, na verdade, ali existe uma regra que foram 7 animais dos animais puros apenas. E dos impuros foram um par, né? Um de cada, um macho e uma fêmea. Mas a Bíblia fala que a arca ela tinha um tamanho específico. Eu estava lendo hoje, se você traduzir os côvados, que foram as especificações de Deus para a criação da arca, ela teria 135 metros de comprimento, 25 metros de largura e quase 15 metros de altura, dividida em 3 andares. Então, assim, era muito grande. Era praticamente um navio de cruzeiro hoje que nós vemos aqui, um navio moderno hoje. Então, para as projeções da época, era uma obra gigantesca, tá? Gigantesca. E aqui as questões também sobre provas, se realmente existência da arca e tudo e coisas e tal. Então, assim, existem rumores de pessoas que encontraram na região da Turquia, hoje, atualmente, onde foi encontrada a arca, né, no Monte Ararat, que fica hoje na Turquia. E tem pesquisadores, que falaram que encontraram madeira, que naquela região, há muitos anos atrás, houve incidências de um grande inundamento. Ou seja, existem especulações, não tem nada comprovado. Mas isso são coisas que nós não devemos nos deter. Por quê? Não é o real objetivo da Bíblia. Estou explicando isso para vocês terem uma visão geral, mas não é o real objetivo da Bíblia. O real objetivo da Bíblia é relatar plano de salvação de Deus para o homem. Apresentar provas arqueológicas e evidências científicas não é o papel da Bíblia, tá? Não é isso. O que nós temos da Bíblia é mostrar o plano de salvação para o homem. E isso ela faz de forma exímia, ok? Então, o que nós temos aqui? Que o dilúvio aponta para a salvação, para a plena salvação de Deus. E outra coisa, vocês sabiam que o dilúvio foi a primeira menção de batismo na Bíblia? Vocês sabiam, gente? Essa é nova. O dilúvio foi o primeiro batismo na Bíblia, Luizão. Essa é nova. Vou tentar entender aqui. Ó, Matou os velhos homens, né? Não, mas, bom, explica aí. eu vou explicar para vocês, ó. Pedro diz que a salvação é pelas águas. As águas do batismo mostram que o dilúvio foi um meio de salvação e simbolizou um batismo ali. Porque o que é o batismo? O batismo é você morrer para o velho mundo, você sepultar as coisas do velho homem e nascer novamente. É uma nova criação, você nasce para Cristo ali. Certo? Então nós temos ali o dilúvio simbolizando o batismo. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 20 e 21. Diz assim, ó: os quais, noutro tempo, foram rebeldes,
quanto à longanimidade de Deus, esperadas nos dias de Noé. Então, aqui está citando lá nos dias de Noé, está citando o seguinte, ó, naquele tempo, as pessoas elas eram rebeldes, mesmo diante de toda a paciência que Deus teve nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, Deus teve muita paciência com esse povo, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Gente, era para todos se salvarem. A salvação é para todos. Memorizem isso. A salvação é para todos, mas poucos se salvarão. Nós temos aqui que a arca foi preparada, mas apenas 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo. Você vê como Pedro faz uma associação do dilúvio com o batismo? Ó, porém, o batismo naquela época foi para o despojamento da imundícia da carne. O batismo, o dilúvio lá no Velho Testamento foi para limpar a imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo Jesus. O batismo hoje é isso. Mas o dilúvio lá atrás foi para limpar a imundícia da carne. Então nós temos aqui a primeira menção que o dilúvio foi o primeiro batismo na Bíblia. Sim ou não, Luizão? Concordo. E qual que foi o segundo, Luizão? Você sabe? O segundo que é batismo? Não, É. dilúvio. Não, o primeiro foi o dilúvio. E o Sim, segundo? tá certo. O segundo batismo foi de Jesus Cristo. Não, não foi. Não? O Peraí, deixa segundo eu voltar. batismo foi a travessia do Mar Vermelho por Moisés. Isso mesmo. O segundo batismo foi isso aí. O segundo, ele foi o primeiro em quantidade de pessoas. Ali se batizaram de uma vez só quase 2 milhões de pessoas. Verdade. O batismo, na verdade, no original, significa passar pelas águas. É que nós temos o entendimento de submergir, né? Mas o dilúvio, o batismo significa passar pelas águas. Então, Noé com a arca passou pelas águas, Moisés atravessou o Mar Vermelho passando pelas águas. Então, são as revelações. Então, essa salvação completa de Deus, essa salvação plena de Deus, ela nos liberta da condenação, assim como da influência do diabo em nossas vidas. Então, a salvação completa é promover o quê? Salvação da condenação, uma vez que nós somos condenados, e libertação da escravidão do diabo. Então, nós vemos isso na travessia do Mar Vermelho, quando Moisés liberta o povo do Egito. Vocês lembram o que aconteceu lá na história contada do Egito, na libertação? Fala o seguinte. Sim, no Jordão também. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos o seguinte, olha, Moisés levou diante do faraó as pragas. Então, 9 pragas aconteceram e o faraó não libertava o povo. Aí, Deus falou o seguinte, ó, essa noite vai vir a 10ª praga, o anjo da morte que vai matar todos os primogênitos. Então, ele deu uma orientação para Moisés. Fala, Moisés, hoje nós vamos realizar também a primeira Páscoa. Você vai pegar um cordeiro, toda a família, toda a casa vai pegar um cordeiro, vai sacrificar esse cordeiro, e você vai pegar o sangue desse cordeiro e vai passar nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passar, ele não vai entrar na casa onde ele ver o sangue. Ele vai passar direto. Então foi isso que Deus fez. Então, na última praga, que era para matar os primogênitos, houve também a Páscoa. Houve também a Páscoa. Uma coisa.
Caso os hebreus eles não saíssem do Egito no dia seguinte, mas eles ficassem ali no Egito, mesmo depois do anjo ter passado, eles seriam salvos. Sim ou não? Vocês entenderam a colocação? O sangue nas portas é o sangue de Cristo que nos salva do pecado. O sangue na porta dos umbrais lá dos hebreus no Egito, quando o anjo da morte passou, o que simboliza isso? Simboliza a salvação. Sim ou não? Sim, sim. Ótimo. Se eles continuassem ali no Egito no dia seguinte, eles continuariam lá, mas eles continuariam salvos, sim ou não? Eu acredito que sim. Sim, continuariam Eu salvos. acredito que sim. Mas eles não ficariam livres da escravidão do faraó. Isso. Eles estariam salvos, mas ainda debaixo da escravidão do faraó. E você sabe que faraó na Bíblia representa Satanás. Então, salvação completa precisa de salvação, mas precisa de libertação do poder das trevas também. E é isso que o batismo faz. Então é por isso que naquele dia o anjo da morte passou e naquele mesma noite teve a celebração da Páscoa. A Páscoa remete para a morte de Cristo. O cordeiro foi morto, sangue nas portas. E no outro dia, o que aconteceu? Você foi salvo, aí você crê com o coração, você crê no seu coração, confessa com a sua boca que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Aí você vai lá e dá prova disso. De que forma? Se batizando. No outro dia, o que eles fizeram? Atravessaram o Jordão, ou atravessaram o Mar Vermelho. Mar Vermelho. Você percebe que até no Mar Vermelho, Faraó perseguia eles? Gente, isso daqui não é uma história ilustrativa de criança que as professoras das escolas dominicais contavam para as crianças. Eu fiz até É verdade. não é brincadeira, isso aqui não é história para ilustração. Isso aqui é história de vida. A hora que os hebreus atravessam o mar, é a hora que eles atravessam o Mar Vermelho, o Faraó ali é engolido, Satanás ali é engolido pelo mar. Isso simboliza que a partir do momento que você é batizado, você não tem mais, você não está mais sobre a opressão, sobre o governo deste mundo. Porque ali você passou a ser o quê? Você passou a ser filhos do reino de Deus e não filhos de Satanás, desse mundo que nós vivemos. Sim ou não? Isso aí. Sim, Marcos. Então, isso é muito importante você entender. Muito importante. Então, ou seja, olha, essa Páscoa, ela resolveu ela resolveu só a questão da morte, a Páscoa. Mas a travessia do Mar Vermelho resolveu a questão da escravidão. Olha os ensinamentos que a gente tem estudando essa questão do dilúvio. E a gente vê isso se repetindo, repetiu depois com Jesus da mesma forma. Olha, aconteceu lá no Éden, quando Deus sacrificou um cordeiro para fazer roupas para Adão e Eva. Aconteceu com Abel, que sacrificou um cordeiro para fazer a oferta para Deus. E aconteceu aqui com Noé, de novo. A história vem se repetindo. E aconteceu com Jesus. E vai acontecer de novo quando ele voltar para nos levar, de uma vez por todas, nos livrar desse mundo. Então, o batismo é extremamente importante na vida do crente, pois ele marca o fim da obra do diabo em nossas vidas, certo? Sim. Exceto se você der margem para o diabo voltar a agir na sua vida. Mas, do contrário, ele não tem mais autoridade sobre a tua vida.
Não tem mais autoridade. Os discípulos também, os apóstolos fizeram as mesmas coisas, eles eram repetindo. Os apóstolos batizaram. E como seguidor de Cristo, nós também temos que se batizar. Todos que creem em Jesus devem ser batizados. É os que creem em Jesus têm que ser batizados. Então a morte de Cristo, ela cumpre esses dois aspectos. Ela traz a salvação completa. A salvação completa. Ô Marcos, nesses Oi. lugares, por exemplo, só uma pergunta. Sabemos que tem lugares que o cristianismo é proibido, né? Eles sofrem até opressão, Coreia, entre outros países. Sim, É impossível, a gente sabe que é impossível eles se batizarem publicamente. sim. Que você, talvez vai ser algum copo, alguma jarra d'água na cabeça, alguma coisa assim. Eu acho que é a Existe, mesma função, porque vai é, passar pelas águas, né? existe o seguinte, ó, o batismo ele não salva. O que salva é Jesus. Sim, sim, se você O confessar pela sua boca e batismo é um crer pelo seu coração, né? revestimento, é uma autoridade que é Uhum. dada a você. Sim, legal. O batismo de Jesus foi nas águas. O batismo de Jesus foi nas águas. Mas João diz que aquele que vem após mim, de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias, ele não vos batizará com a água, mas com o fogo do Espírito Santo. Então, para essas pessoas, existem também o batismo do Espírito Santo. Certo? Perfeito. Assim, hoje as pessoas, elas seguem um fluxo muito grande, é um modismo, entendeu? Ah, vou me batizar. As pessoas sequer fazem profissão de fé, elas sequer sabem o que significa o batismo. É por isso que não existe transformação. Não existe transformação. As pessoas, elas continuam fazendo as mesmas coisas. O batismo, ele traz um revestimento que você tem autoridade diante de Deus. E diante, na verdade, você tem autoridade de Deus diante de Satanás. E aí você pode ter autoridade, como Jesus teve autoridade diante do diabo. Jesus se batizou, ficou 40 dias em jejum, foi tentado no 41º dia e venceu o diabo com a autoridade de homem que foi lhe dada. Ele não, desculpe. Ele não venceu o diabo fazendo milagres ali, operando sua força, seu poder sobrenatural. Ele venceu o diabo citando a palavra de Deus. Isso é autoridade. E aí o diabo se afastou dele. Mas hoje o que acontece? Muitos se batizam, chegam diante da igreja, chegam diante de situações que são apresentados para ele os prazeres do mundo, e sabe o que ele faz? Ele diz sim, ao invés de dizer não. Porque não teve a transformação. Ele não está seguindo o caminho de Abel, o caminho de Enos, de Enoque e de Noé. Ele está seguindo o caminho de Caim, mesmo sendo batizado. Infelizmente, a salvação é para todos, mas o reino é para poucos. Existe uma diferença muito grande nisso. Salvação é uma coisa, o reino de Deus é outra coisa. Então a gente vê que é o sangue de Cristo que nos salva dessa condenação do inferno, e através do batismo, que seja nas águas ou no fogo, nós temos uma sepultura, que ali é sepultado a influência do mundo sobre nós. Você sabe por que existe essa influência sobre nós? E nós precisamos dessa plena salvação, dessa salvação completa? Porque quando Adão pecou, ele quebrou um contrato jurídico. Existe um aspecto jurídico na salvação. Existe um aspecto jurídico. Quando Adão pecou, ele entregou para o diabo, a posse da terra. E isso foi lavrado, isso é jurídico. É como se houvesse um cartório lá no céu, e o diabo chegou lá e falou assim, ó, a pessoa que você colocou lá para cuidar, ele me vendeu a terra.
Eu peguei dele, tá aqui, ó. Então, a partir disso, o diabo ele começa a chegar diante de Deus e te acusar. Ele te acusa. Falou, aquele lá fez isso, aquilo fez outro. Olha, aquele lá fez isso. Como ele fez com Jó. E aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de ter essa salvação para quebrar essa acusação que é feita de um diabo contra nós. Então, nós vemos isso, tá? Nós vemos isso. Olha, nós vemos que, como eu expliquei para vocês, Moisés passou por esses dois aspectos, levando a pessoa na Páscoa, levando os hebreus através da Páscoa e também através do Mar Vermelho. Nós vemos que Noé fez a mesma coisa, tá? Noé fez a mesma coisa. A arca, lá em Noé, ela representava Cristo. A arca lá em Noé representa Cristo. Porém, se a arca não tivesse o revestimento do betume, a madeira, ela não ia blindar ali, ela não ia ser uma camada uma camada impermeabilizadora que impediria da água infiltrar dentro da arca. Consegue entender isso, essa imagem? Dá para você criar essa imagem na sua mente? Deus pediu para Noé construir uma arca de madeira de cipreste, uma madeira resistente, durável. Mas só que ele falou o seguinte: você vai revestir ela por dentro e por fora com betume. Vocês talvez tenham lido isso a vida inteira e não tenham entendido o porquê. A arca representa Cristo. E o betume representa o sangue de Cristo, que te blinda do pecado. O que é o betume, Marcos? O betume ele é um impermeabilizante hoje que é usado para fazer o asfalto. Sabe aquelas fitas de silver tape que você pega, ela é preta, ela Sim, coloca em telhado, essas coisas? sim, sim. Ah, Aquilo é sim. betume. O betume é um líquido que ele vira uma borracha muito espessa, muito difícil de impermeabilizar, de infiltrações. Então, geralmente em casas eles passam Neutrol. Neutrol é betume. E esse betume, ele representa lá na arca o sangue de Cristo, que impediu daquelas 8 pessoas que entraram lá de serem mortas pelas águas. Os animais que estavam lá foram salvos também devido ao betume da arca. Então, o que nós vemos? Nós vemos aqui a salvação completa também para Noé e para a sua família. O batismo, o dilúvio simboliza o batismo, a arca simboliza Cristo, que te dá a salvação através do sangue, simbolizando pelo betume. Então, a arca, naquela época, representava Cristo. Hoje, nos dias atuais, ela representa a igreja, salva em Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Só que às vezes a gente não consegue entender isso. Que isso vai se repetindo, vai se repetindo. Alguma pergunta? Só quero dizer que Deus é muito detalhista. Como ele é detalhista, meu Deus. Sim, não existe acaso, né? Não existe, não, tem tudo um plano. E são É, nesses detalhes, olha, são nesses pequenos detalhes que nós temos revelações que marcam a nossa vida e faz a gente crer ainda mais, caminhar ainda mais por fé. sim, Mas o que acontece? Infelizmente, num culto de 20 minutos, numa pregação de 20 minutos, não é possível ensinar isso para os crentes. Porque os crentes hoje têm pressa, eles chegam na igreja, eles ficam olhando para o relógio, porque eles querem ir é embora. verdade, Ficar 1 hora num culto hoje é muito tempo. é verdade. E uma coisa que as igrejas, na verdade, não é a igreja, né? É a liderança. A liderança não investe no ensino. No ensino. É. Quantas pregações vocês já escutaram a respeito do dilúvio?
Quem é mais É tempo de igreja aqui? verdade. Eu faz 30 anos que eu vou em igreja, faz 30 anos que eu sou batizado. O que eu já escutei de pastores pregar sobre dilúvio, mas em nenhum momento eles entram nesses detalhes. Pode ser por não saberem, por ignorância, pode ser por saberem, mas não conseguirem explicar. É uma série de fatores. Só que É, não adianta. Uma vez eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou o seguinte: não adianta você pregar isso para quem não conhece. Não adianta. Você vai passar, você vai entregar esse conteúdo para as pessoas, eles não estão preparados. Você tem que entregar papinha para eles. E eu falei, eu não acredito nisso. Eu não acredito. As pessoas, elas têm capacidade para absorver conteúdo e aprender. Só que você precisa de ter uma pessoa que tenha disponibilidade para ensinar. E eu não é estou me gabando verdade. disso, não. Não é fácil para mim também estar aqui, preparar a aula e levar esse conteúdo, mas eu faço isso com uma responsabilidade diante de Deus para ensinar Sim, isso para vocês. Porque se não tiver quem ensine, como vai ter quem crê? O é crer vem pela verdade. ouvir a palavra de Deus. É, Então, assim, existem uma diferença muito grande a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, a verdade por trás da palavra. é verdade. Amém. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma perguntinha aí, vamos bater um papo aqui para a gente finalizar a nossa aula. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat aqui. Pode perguntar no chat, se você não quiser fazer aqui mesmo, pode mandar a perguntinha aqui. Ô, Marcos, Pode falar, Luizão. é, Oi, você, com- você comentou sobre as 9 pragas, né? Sim, As 9 pragas, eu acho que eu acredito que você vai chegar nisso, eu até vou te perguntar. As 9 pragas, elas tinham um significado de cada deus lá na época do Egito, né? Ou sim, não? sim. Tem um significado. Deus queria quebrar cada. Deus queria É, quebrar cada deus deles, né? assim, os Demonstrar. egípcios, eles adoram muitos deuses, muitos. Eles adoram muitos deuses. Deus trabalhou ali com os que eram mais próximos deles ali, né? O gado, o sapo, Sim, os mais fortes deles, né? as moscas, a questão do piolho também, coisas que afligiam, coisas que eram para eles culturais também, né? Eles tinham uma série de questões lá com a questão da higiene e tudo. Então Deus fez eles sentirem na pele, né? Sentirem na pele. Na maioria deles, Deus trabalhou as questões de idolatria ali do povo. Lembra que eu falei para vocês que o povo, os hebreus, quando eles saíram, eles tinham como referência de um deus uma vaca, Sim. e Deus mandou Por uma isso que Deus praga não que o matou gado deles todos. morreram. É. Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar aqui a aula. Deixa eu só parar a gravação aqui.